Nas movimentadas e históricas ruas da antiga Roma, havia um homem simples, um pescador chamado Simão Pedro, que seria lembrado por séculos como um dos pilares fundamentais do cristianismo. Pedro, que inicialmente era apenas um trabalhador comum, foi escolhido por Jesus Cristo para se tornar um líder entre os seus discípulos. Com um coração cheio de fé e uma convicção profunda, Pedro seguiu Jesus durante todo o seu ministério, testemunhou milagres, ensinamentos e até a própria ressurreição. Porém, a jornada de Pedro, assim como a dos outros apóstolos, não foi fácil, e ele enfrentou grandes provações por causa de sua fé. Após a ascensão de Jesus, Pedro se dedicou a espalhar a mensagem do Evangelho, pregando com paixão e coragem. Ele se tornou uma figura central na igreja primitiva, sendo visto como um líder e conselheiro espiritual. Apesar de sua grande influência, Pedro permaneceu humilde, sempre lembrando-se de sua origem simples. Ele estava determinado a levar a mensagem de Jesus ao maior número de pessoas possível, mesmo sabendo que isso o colocaria em risco. Naquela época, o Império Romano via o cristianismo como uma ameaça, e as perseguições aos cristãos se intensificavam. A perseguição finalmente alcançou Pedro. Ele foi capturado pelas autoridades romanas e condenado à crucificação, uma das formas mais dolorosas e humilhantes de execução da época. No entanto, antes de sua morte, Pedro fez um pedido incomum e ele não se sentia digno de morrer da mesma maneira que Jesus, seu Senhor, havia morrido. Assim, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Esse ato de extrema humildade e devoção ficou gravado na história, e a morte de Pedro se tornou um símbolo de sua fé inabalável. Andrés, irmão de Pedro, também teve um destino semelhante. Tal como seu irmão, Andrés era um pescador antes de conhecer Jesus. Ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Cristo e, desde então, dedicou sua vida à pregação do Evangelho. Ele viajou por diversas regiões, incluindo Grécia e Ásia Menor, difundindo os ensinamentos de Jesus. A coragem e o zelo de Andrés o tornaram uma figura importante na expansão do cristianismo. No entanto, seu compromisso com a fé também o levou a enfrentar a ira das autoridades locais. Na cidade de Patras, na Grécia, Andrés foi preso e condenado à crucificação. Em vez de ser pregado na cruz, como era o costume, ele foi amarrado a uma cruz em forma de X, que mais tarde seria conhecida como a Cruz de Santo André. Mesmo preso e sofrendo, Andrés continuou pregando para aqueles que estavam ao seu redor. Durante 2 dias, ele compartilhou suas últimas palavras de fé e esperança com os espectadores, antes de finalmente sucumbir ao seu sofrimento. Outro apóstolo que enfrentou um destino trágico foi Tiago, o filho de Zebedeu e irmão de João. Ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus e um dos mais próximos do Mestre. As viagens de Tiago o levaram por toda a Judeia, onde ele pregou corajosamente sobre a vinda do reino de Deus. Sua fé firme e suas declarações públicas de que Jesus era o Messias atraíram a atenção das autoridades. Herodes Agripa, buscando agradar os líderes judeus e manter a paz, considerou Tiago uma ameaça à estabilidade do seu governo. Assim, ele ordenou a execução de Tiago por decapitação. A morte de Tiago foi um grande choque para a comunidade cristã, pois ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. No entanto, sua morte não foi em vão. Ela serviu como um poderoso exemplo de fé para os primeiros cristãos, que foram inspirados pela coragem de Tiago diante da morte. A história de Tiago nos mostra os perigos que os primeiros seguidores de Cristo enfrentaram ao tentar espalhar a mensagem do Evangelho em um mundo que muitas vezes os rejeitava. João, o irmão de Tiago, teve um destino diferente. Embora tenha sido perseguido, João não foi martirizado como muitos de seus companheiros apóstolos. Em vez disso, ele foi exilado na ilha de Patmos, onde, segundo a tradição cristã, recebeu as visões que mais tarde se tornariam o livro do Apocalipse. João passou por muitas provações durante sua vida. Após a perda de seu irmão, ele continuou a espalhar os ensinamentos de Jesus, por causa de sua influência crescente, foi preso pelos romanos. No entanto, mesmo no exílio, João manteve sua fé firme e continuou a trabalhar pela causa do cristianismo. Disse que João sobreviveu a várias tentativas de assassinato, incluindo um incidente em que foi jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente sobreviveu.
Após a morte do imperador Domiciano, João foi autorizado a retornar à cidade de Éfeso, onde continuou seu trabalho missionário até sua morte de velhice. Sua vida foi marcada por resistência, visão espiritual e uma profunda dedicação à mensagem de Jesus. Filipe foi outro apóstolo que viajou para longe para compartilhar o Evangelho. Ele se estabeleceu na Ásia Menor, onde pregou em Hierápolis, uma cidade conhecida por seus muitos templos pagãos. O trabalho de Filipe, ao desafiar as crenças estabelecidas e ensinar sobre o cristianismo, chamou a atenção das autoridades locais. Vendo-o como uma ameaça, eles o prenderam e o submeteram a torturas cruéis para tentar forçá-lo a renunciar à sua fé. No entanto, Filipe se manteve firme em sua convicção e, no final, foi crucificado de cabeça para baixo, tal como Pedro. Sua morte teve um impacto profundo na comunidade cristã local, fortalecendo a fé dos convertidos e garantindo que sua missão não fosse em vão. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, viajou extensivamente em suas missões, levando o evangelho a lugares como Índia e Armênia. Sua determinação em compartilhar a mensagem de Cristo, mesmo em terras profundamente arraigadas em suas próprias tradições religiosas, o levou a enfrentar uma resistência feroz. Na Armênia, Bartolomeu converteu o irmão do rei ao cristianismo, o que provocou a ira dos líderes religiosos pagãos. Como resposta, ele foi capturado, esfolado vivo e depois decapitado. A brutalidade de sua morte não apagou o impacto de sua obra, que deixou um legado duradouro em muitas comunidades que ele ajudou a transformar. Tomé, muitas vezes lembrado como o Tomé, o dúvida, por inicialmente não acreditar na ressurreição de Jesus, teve uma vida marcada pela transformação. Após ver as feridas de Jesus ressuscitado, sua fé foi completamente renovada. Ele viajou para lugares distantes, como a Índia, onde espalhou a mensagem de Jesus e estabeleceu comunidades cristãs que perduram até hoje. A história de Tomé nos ensina sobre a força da fé, mesmo depois de momentos de dúvida e incerteza. A vida dos apóstolos foi marcada por sacrifícios, desafios e, em muitos casos, mortes dolorosas. No entanto, seus legados perduram até hoje, inspirando milhões de cristãos ao redor do mundo. Esses homens comuns, com uma fé extraordinária, desempenharam um papel crucial na disseminação do cristianismo e nos deixaram um exemplo de coragem, fé e compromisso com a missão de Jesus Cristo. A história de cada um deles nos mostra que, mesmo diante de perseguições e sofrimentos, a fé verdadeira pode transformar o mundo. Claro! Vamos expandir um pouco mais essas histórias e refletir sobre as lições que podemos tirar delas. Os 12 apóstolos de Jesus foram mais do que simples seguidores, eles eram homens comuns que foram transformados pela fé em Cristo e se tornaram os principais pilares da igreja cristã primitiva. Suas vidas e suas mortes, muitas vezes trágicas e violentas, são testemunhos poderosos do que significa viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, enfrentando adversidades, perseguições e, em muitos casos, o martírio. Neste vídeo, vamos nos aprofundar ainda mais na vida de cada um desses homens, explorando como suas experiências, sacrifícios e legados ainda nos inspiram hoje. Comecemos com Tomé que é muitas vezes lembrado como o Tomé, o dúvida. Ele ficou famoso por sua relutância em acreditar na ressurreição de Jesus até que pudesse ver e tocar as feridas do Cristo ressuscitado. No entanto, essa dúvida inicial não foi um obstáculo para sua fé. Pelo contrário, Tomé acabou se tornando um dos apóstolos mais corajosos. Após seu encontro com o Cristo ressuscitado, sua vida foi transformada, e ele se lançou em missões distantes, chegando até a Índia, onde se esforçou para espalhar o Evangelho em um território extremamente desafiador. A cultura, as crenças e as tradições locais eram muito diferentes das que ele estava acostumado, mas isso não o impediu de fundar comunidades cristãs por toda a região. Sua perseverança e fé foram responsáveis por converter muitos ao cristianismo, mesmo em face da perseguição. Tomé foi martirizado em Chennai, esfaqueado com uma lança enquanto orava, mas o legado que ele deixou na Índia permanece até hoje, com as comunidades cristãs que ainda existem lá, conhecidas como cristãos de São Tomé. Agora, vamos falar de Mateus o cobrador de impostos. Antes de se juntar a Jesus, Mateus era uma figura desprezada pela sua própria comunidade. Como coletor de impostos, ele trabalhava para o Império Romano, o que o tornava visto como um traidor pelos judeus.
No entanto, ao ser chamado por Jesus, Mateus abandonou sua vida de riqueza e corrupção para seguir os passos do Mestre. Ele foi responsável por escrever um dos 4 evangelhos, o Evangelho de Mateus, que foi especialmente projetado para conectar os ensinamentos de Jesus com as tradições judaicas, ajudando os judeus a entenderem que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras. Mateus também se destacou em suas missões, viajando para várias partes do mundo, incluindo a Etiópia e a Pérsia, onde fundou diversas comunidades cristãs. Seu conhecimento do sistema tributário e sua habilidade em lidar com pessoas de todas as esferas sociais o ajudaram a se conectar com ricos e pobres. No entanto, sua pregação atraiu a atenção das autoridades persas, que se opunham à expansão do cristianismo. Durante uma celebração da missa, Mateus foi confrontado por soldados e brutalmente morto com uma alabarda, um tipo de lança com lâmina afiada. Mas, assim como Tomé, a morte de Mateus não foi o fim. Seu legado de fé continua a inspirar e seu evangelho permanece uma das mais importantes obras do cristianismo. Agora, voltemos a Tiago, o menor também conhecido como Tiago, filho de Alfeu. Ao contrário de outros apóstolos mais proeminentes, Tiago levou uma vida de humildade e serviço silencioso. Ele não é conhecido por grandes viagens missionárias ou ações ousadas, mas seu papel na igreja primitiva foi crucial. Ele permaneceu principalmente em Jerusalém, servindo a comunidade cristã local e oferecendo um apoio constante para aqueles que necessitavam. A força de Tiago estava em sua presença silenciosa, sendo um exemplo de dedicação humilde e fé firme. Sua morte foi trágica, e de acordo com antigas tradições, Tiago foi jogado do topo do templo pelos sacerdotes que o consideravam uma ameaça, e posteriormente espancado até a morte. A vida de Tiago nos lembra que nem todos os heróis da fé são figuras públicas ou viajam pelo mundo, ou muitos servem no silêncio, sustentando a comunidade com sua fidelidade e humildade. Judas Tadeu muitas vezes confundido com Judas Iscariotes, o traidor, foi um apóstolo fervoroso, conhecido por suas cartas cheias de encorajamento para que os cristãos permanecessem fortes em tempos de dificuldade. Judas Tadeu foi um pregador ativo, que viajou por diversas regiões, incluindo a Judéia, Samaria, e até a Síria e a Mesopotâmia. Ele espalhou a mensagem de Cristo em lugares onde o cristianismo era odiado e onde suas palavras eram recebidas com hostilidade. Mesmo assim, sua fé inquebrável e sua eloquência persuadiram muitos a seguir os ensinamentos de Jesus. Eventualmente, Judas Tadeu foi martirizado na Pérsia, junto com Simão, o Zelote, sendo morto com um machado por sacerdotes zoroastristas, que se sentiram ameaçados pelo sucesso do cristianismo. Judas Tadeu é conhecido até hoje como o padroeiro das causas perdidas, um reflexo de seu espírito inabalável e de sua dedicação aos que precisavam de esperança. Simão, o Zelote assim chamado por sua conexão com o grupo Zelote, uma seita judaica conhecida por seu fervor nacionalista, também desempenhou um papel importante na missão cristã. Simão era um homem de paixões intensas, e após sua conversão, usou essa intensidade para pregar o evangelho com fervor. Ele viajou junto com Judas Tadeu, e os dois formaram uma equipe poderosa que conseguiu fundar pequenas, mais robustas, comunidades cristãs. No entanto, assim como muitos de seus companheiros, Simão encontrou um fim violento na Pérsia, sendo morto ao lado de Judas Tadeu, cortado ao meio por sua fé. Finalmente, chegamos à história mais trágica e infame de todas, a de Judas Iscariotes o apóstolo que traiu Jesus. Judas passou a história como o traidor, aquele que, por 30 moedas de prata, entregou seu mestre aos sacerdotes de Jerusalém, levando à prisão e crucificação de Jesus. Após a traição, Judas foi consumido pelo remorso. Ele tentou devolver o dinheiro, mas foi rejeitado pelos sacerdotes, e, incapaz de suportar o peso de sua culpa, ele tirou a própria vida. A história de Judas Iscariotes é uma lembrança sombria do poder destrutivo da ganância e do desespero, mas também da necessidade de arrependimento e da graça que, em Cristo, está sempre disponível. Essas histórias nos mostram que a vida dos apóstolos foi marcada por sacrifícios extraordinários. Cada um deles enfrentou diferentes tipos de desafios, seja a dúvida, perseguição, ou a tentação da riqueza e do poder, mas todos eles, exceto Judas Iscariotes, mantiveram sua fé até o fim.
Eles são exemplos de como o chamado de Cristo pode transformar vidas comuns em vidas extraordinárias, dedicadas a um propósito maior. Como podemos aplicar as lições dos apóstolos em nossas vidas? Eles nos mostram que ter fé em Deus traz força, coragem e direção, mesmo em tempos de grande dificuldade. Ao enfrentarem martírios, perseguições e desafios aparentemente intransponíveis, os apóstolos demonstraram que acreditar em algo maior do que nós mesmos nos dá a coragem de fazer o que é certo e ajudar os outros, mesmo quando o caminho é difícil. Chegamos ao fim da nossa reflexão sobre a vida dos 12 apóstolos. Espero que essa jornada tenha inspirado você a continuar firme na fé, mesmo diante dos desafios. Que suas histórias de coragem e sacrifício fortaleçam sua caminhada espiritual. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.